Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, isso é fundamental. Esse vídeo aqui é especial, você vai precisar ver até o final. O Pedrinho vai falar aqui no vídeo que a SAF não sai do Vasco. A SAF é para sempre. Tem entrevista exclusiva do Pedrinho falando sobre a volta do Felipe Coutinho. E o Lineker Biondi, jornalista que acompanha o dia a dia do Vasco, vai trazer neste vídeo a resposta da 777 em relação à ação judicial movida pelo Vasco. Eu só te peço para ativar as notificações, se inscrever no canal, deixar o seu like. Logo após a vinheta, eu mostro tudo para você. Que bom que você já está inscrito no canal. Ainda não? Se inscreva no canal, vire membro. Isso é tão importante. Você virar membro do canal, me ajudar a propagar o nome do Vasco. Bom, vamos começar por onde? Pelo Pedrinho, falando sobre a volta do Felipe Coutinho. Entrevista exclusiva do Pedrinho aos amigos do BTB Esportes e que eu tô colocando aqui na tela para você. Sobre o Coutinho, o sonho do torcedor é repatriar o Cria da Colina. Esse sonho ainda é possível? Claro que é. Eu não gosto de ficar falando assim sem, obviamente, nem parecer oportunismo pela questão da liminar. Mas eu acho que assim, o que o Coutinho pode representar pro Vasco, sendo trazido por qualquer administrador do Vasco em algum momento, eu acho que não só a questão do talento, que é inegável, mas ele resgata muita coisa, né? A gente tem uma referência que surgiu em São Januário, que abre mão de muitas coisas para voltar para o Vasco, demonstra todo o seu carinho, tem todas as características que uma referência tem que ter, dentre elas a humildade. Eu acho que é muito acertado quem fizer esse movimento dentro do Vasco, porque é importante o Coutinho estar no Vasco, e isso é que é importante. Então a gente espera que isso aconteça através de qualquer um, né? E é bom pro Vasco, isso é que é importante. Será que o Cria tá voltando para São Januário? Deixa aí nos seus comentários se você tá acreditando na volta do Felipe Coutinho. Bom, antes da resposta da 777, eu vou colocar um trecho importante do Pedrinho na entrevista coletiva. Ele falando que a SAF não sai do Vasco. O futebol, ele não volta pro associativo. O futebol não vai voltar para o associativo. O futebol permanece e permanecerá com o Vasco SAF. Isso é definitivo. Não tem a menor hipótese de acontecer ao contrário. A SAF continuará para sempre. A SAF continuará para sempre, tá? Eu quero deixar claro também que todo o planejamento esportivo e financeiro do futebol continua com a SAF. Quero dizer também que tive uma conversa com alguns responsáveis e diretores da SAF para tranquilizar a todos. Nesse momento que, obviamente, que ninguém queria chegar num nível judicial. Nunca foi a minha intenção dominar o futebol, tomar o futebol, que são termos que as pessoas usam. Nunca foi a minha intenção. Eu sempre usei a palavra aqui para vocês. Colaborar, usei a palavra contribuir. No tanto que tudo que eu possa vir a indicar em algum momento esportivamente, para a SAF, ou para a própria 777, a gente não sabe o que vai acontecer, ou para uma outra empresa, eu indiquei para a 777 lá atrás. Indiquei membros para a comissão técnica importantes e capacitados, indiquei jogadores com números financeiros muito bons, com uma capacidade técnica muito acima da média, acreditando que eles tinham dinheiro. Se eu falei, se vocês têm esse dinheiro, antecipe esse valor e contrate esse jogador que está livre no mercado. Por que eu faria isso se eu quero o mal da 777?
Não, eu quero o bem do Vasco. Indiquei profissionais que hoje servem à seleção brasileira para ser diretor. Eu sempre quis o bem do Vasco, independente da minha relação com a 777. Então, assim, em nenhum momento eu entrei para prejudicar o futebol, o Vasco, e jamais. E se um dia eu sentir que esse estádio aqui ferve, achando isso de mim, não algumas pessoas, não alguns comunicadores, mas se o estádio onde eu nasci, onde eu dormi debaixo da arquibancada, onde eu fui criado, achar isso de mim, eu saio na hora. Eu saio na hora. Eu posso ser xingado por má gestão, errou, acertou. Agora, de sacanear o Vasco, eu saio na hora. Torcedor precisa entender que existe a 777, que é uma empresa gigantesca. Existe a SAF, que é uma empresa criada para poder gerir o futebol do Vasco da Gama. E existe o Clube Vasco da Gama. É difícil o entendimento, mas acho que com o que vem acontecendo, a galera está começando a entender melhor. O Lineker Biondi, jornalista, traz a partir de agora a resposta da 777 em relação à ação judicial movida pelo Vasco. Primeiro ele fala dos riscos que o Clube Vasco da Gama não vai correr por conta da decisão judicial e a resposta da 777. Conflitos à vista entre empresa americana 777 Partners, Vasco Associativo, a respeito das ações da Vasco SAF, né, que é um objeto que continua de forma independente da briga dos sócios e autônoma com seus poderes, né? Todos nós sabemos que a Vasco SAF ela não tem nada a ver com essa briga, entre aspas. Óbvio que a gente sabe que tudo que acontecer ali entre os sócios vai ser algo que vai interferir na Vasco SAF, vai interferir, não vai ter nenhum tipo de comando vindo do associativo, nem da 777, a respeito do que é controlado hoje pelo CEO Lúcio Barbosa, né? Muitas coisas o Pedrinho falou em sua coletiva, principalmente a respeito do seu carinho pelo Vasco, falou sobre questões que vem acontecendo na relação entre os sócios, né? A forma abusiva da 777, falou algo muito, na verdade, foi o Pedro Salomão, falou algo muito grave, que foi o primeiro aporte de 120 milhões que a 777 pediu 60 milhões para serem retornados para outra empresa dentro da empresa deles. Então, é algo muito grave, né? Algo que não pode acontecer, que se realmente for julgado pela justiça, isso vai dar problema para a 777. E muitas outras movimentações fora do Brasil, essa questão do Vasco entrar como garantia, né? Possível falência da 777 ou dívida, cair nas mãos de qualquer empresa, de forma que o Vasco viria um objeto que não dê retornos. Vou dar um exemplo aqui. A 777 tem uma dívida de 10 bilhões lá, né, na corte americana. O juiz pode decretar que por conta de fraudes, empréstimos e várias outras situações, a 777 fique com mais de 10 bilhões de dívida. Vamos dizer, né, que isso aconteça. O Vasco a Vasco SAF, as ações da Vasco SAF são propriedades da 777 dentro do atual contrato. A justiça pode pegar essa propriedade, né, penhorar, ou até mesmo a 777 utilizá-la dessa propriedade, que é dela, a pagar para o seu devedor. Sendo assim, o seu devedor pode ser qualquer pessoa jurídica que talvez nem ligue para o futebol, que pegue lá o Vasco e fala, vende aí todos os jogadores, eu quero dinheiro, eu não quero saber do clube, nem de futebol, não gosto de futebol, vende tudo e acabou. Como que fica o Vasco aqui? Como que fica a Vasco SAF? Então, existem leis de proteção à SAF, existem artigos que protegem os sócios que são fundadores, e existe também muita gente aquém, né, da luta hoje a favor das SAFs no Brasil. Então, as donas das ações, 70% da Vasco SAF, a 777 Partners, ainda tem 31% já aportados e ainda faltam 39% do aporte de setembro de 2024 e setembro de 2025. Lá no Standard Liège, a 777 não conseguiu aportar 19 milhões de dólares. E lá a justiça decretou bloqueio, né, congelou
todo o patrimônio ali para a 777 não utilizar de possíveis vendas, né? Então o Standard Liège está bloqueado ali, todos os patrimônios, todas as finanças bloqueadas pela justiça lá na Bélgica, para que a 777 não tenha ação e possíveis danos também ao Standard Liège em caso de perda jurídica da empresa americana. Então a coisa tá feia para a 777, a situação está cada vez pior, a relação entre a SAF, que vem fazendo um trabalho independente dessa briga de sócios que são 777 Clube Associativo, a coisa fica complicada ali, porque a informação que eu tenho é que jogadores estão preocupados com questão de salário, e o Pedrinho deixou claro que isso não vai interferir em nada. Mas, querendo ou não, cria um clima. E a empresa americana soltou uma nota oficial, a 777 soltou uma nota oficial dentro de todo essa ebulição de coisas, né? E também sobre a liminar que a justiça acatou do Clube Associativo, né? Que decidiu afastar a empresa americana para que não coloque as ações do Vasco como garantia, ou essa movimentação de possíveis perdas de patrimônio e a questão financeira da saúde da 777, que não vem sendo muito bem vista no Brasil, tem aí afastado seus conselheiros, está afastado também sobre o poder da Vasco SAF de forma provisória, tá? Não é permanente. E a 777 soltou a seguinte nota, eu vou ler aqui para vocês. A 777 Partners recebeu com surpresa e indignação, por meio dos veículos de comunicação, a decisão em caráter provisório de afastar a empresa do comando da Vasco SAF. A liminar proferida durante a noite, em um caso no qual não tivemos acesso aos autos para responder legitimamente, é uma aberração jurídica e coloca em xeque não apenas o futuro do Vasco da Gama, mas o sistema do futebol brasileiro como um todo. Somos investidores internacionais, confiamos no Brasil e na lei da SAF, projeto criado para permitir a recuperação de grandes clubes por meio de uma injeção de capital e gestão profissional. Desde a aquisição de 70% das ações da Vasco SAF, não deixamos de cumprir uma única cláusula contratual com o CRVG. Injetamos mais de 310 milhões no caixa, aporte essencial para iniciar um projeto de reconstrução do clube. Formamos um novo Vasco, onde os salários de atletas e funcionários são pagos em dia, credores são respeitados e dívidas são quitadas. Fatos raros no futebol brasileiro. O trabalho de reconstrução é agora suspenso por uma decisão monocrática, sem nenhum embasamento legal e motivada pelos desejos egoístas da nova administração. O episódio, ainda que em caráter liminar, certamente trará efeitos negativos para o futebol brasileiro. A insegurança jurídica provocada pelo fato ameaça também o futuro do futebol. Não há dúvidas de que trará consequências desastrosas para a lei da SAF. A pergunta que fica é: que empresa terá coragem de investir milhões de dólares em uma SAF com risco de perder o poder de comando do dia para a noite em uma canetada, sem ter cometido uma única infração contratual? Lamentamos profundamente a posição belicosa e intransigente dos novos dirigentes do Vasco da Gama Associativo, em especial de seu presidente, que nunca se dispôs a discutir soluções para o Vasco no foro adequado, as reuniões do Conselho de Administração da SAF. Enquanto fomos atacados publicamente pelos novos representantes da associação, seguimos trabalhando diurnamente para o Vasco e honrando todas as nossas obrigações. Bom, tá aí um amplo material atualizado, com boas informações para você, torcedor vascaíno. Se inscreva no canal, deixe o seu like, vire membro. E eu lembro a você, de segunda a sexta, a partir do meio-dia, no meu canal do YouTube, tem a Hora do Vasco.